Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. E hoje vamos ver os principais conceitos que estão relacionados com as leis de Ohm, tanto a primeira lei de Ohm quanto a segunda lei de Ohm. Bom, a lei de Ohm, ela é uma referência que nos mostra como que três grandezas interagem entre si: a tensão, a corrente e a resistência em um fio condutor. A gente fala de fio condutor, gente, mas essa lei ela é válida para qualquer material em que possa por ele passar uma corrente elétrica, tá? Então existem algumas propriedades dos materiais que é muito importante que vocês deem uma pesquisada e vejam, e procurem entender o porquê de um material ser um bom condutor elétrico e o outro não. Então existem os materiais, os condutores e os isolantes, embora qualquer material pode conduzir corrente elétrica. Isso vai depender do estímulo que ele receber. E esse estímulo é chamado de diferença de potencial, nesse caso representado aqui pela letra V. É muito comum também nos livros didáticos vocês encontrarem no lugar da letra V a letra U, tá bom? Muito comum. Então aqui nós temos essas três grandezas. Nesse exercício aqui, nessa simulação, nós temos a corrente, né, como grandeza que varia em função de V e R. Então, vendo, nós podemos mudar aqui os valores de V e R, mas a corrente não. Então, por que isso aqui é importante, né? Porque vai mostrar para vocês exatamente essa relação, né, que existe entre tensão, corrente e resistência. Bom, vamos lá. Vamos recapitular. Então, tensão ou diferença de potencial é a queda de potencial, ou seja, a queda de energia potencial elétrica responsável por fazer com que os elétrons circulem em um fio condutor. Na última aula eu mostrei para vocês, né, o que era essa DDP, né, fazendo uma analogia com uma rua inclinada ou uma prancha inclinada, em que você coloca um objeto e esse objeto ele desce. Dependendo da inclinação, a velocidade na verdade vai depender da inclinação. E quando a gente fala de corrente elétrica é exatamente a mesma coisa. Então a diferença de potencial ela vai determinar, né, essa intensidade da corrente. Então veja que eu tenho uma DDP, conforme eu aumento a diferença de potencial, veja que junto aumenta o valor da corrente. Estão vendo? Quanto maior a DDP, maior a corrente. Quanto menor a DDP, menor a corrente. Então são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então veja aqui, se eu manter a tensão aqui então em 5 volts, agora vamos mexer na resistência. Veja que na resistência eu já tenho uma característica bem diferente. Ó. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Olha lá. Ao tamanho do R, ao tamanho do I. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. E faz sentido, né? Então, veja que esses pontinhos pretos representam a resistência elétrica. Então, cada elétron ele vai ter que passar por esse condutor vermelho. Quanto maior a quantidade de barreiras que tiver aqui, representadas pela resistência elétrica, mais dificuldade esse elétron vai encontrar para passar nesse fio. Então veja que quanto maior então a quantidade de barreiras, menor a quantidade de elétrons que vão passar por aqui. Embora o estímulo que ele tenha, ou seja, a DDP, ele ainda seja, né, considerável, não importa. Porque o que importa aqui nesse caso é a quantidade de barreiras que tem nesse material. Então, uma coisa que é importante vocês saberem é que o elétron ele é muito preguiçoso. Ele sempre vai preferir o caminho com menor resistência, tá bom? Então, se eu tiver aqui uma ligação em paralelo, que nem eu mostrei para vocês nos comentários da atividade complementar 1, então se eu tiver uma ligação em paralelo, em que em uma das vias eu tenha um condutor, uma resistência, e na outra via não, a corrente vai preferir passar por onde não tem resistência, com certeza, tá? Por aqui não vai passar nenhum elétron.
Então a corrente ela sempre vai procurar o caminho mais fácil, ela sempre vai procurar o caminho com menor resistência. Então, por quê? Justamente isso, quanto maior a resistência, menor é a corrente que vai passar por aqui, tá bom? Então, um caminho sem resistência, ele permite a passagem de uma corrente elétrica mais considerável, tá bom? Então, na lei de Ohm, ela é muito simples, né? Matematicamente falando, é uma equação de primeiro grau. Então, se vocês vão ver V igual a I vezes R, ou U igual a I vezes R, ou é muito comum aparecer U igual a R vezes I, tá? Então, uma equação de primeiro grau, muito tranquila para fazer. O importante é você perceber essas relações entre as grandezas, tá? Então, veja que eu tenho a tensão e corrente sendo grandezas diretamente proporcionais. Quanto uma cresce, a outra cresce também. Se a outra decresce, a outra decresce também. E corrente e resistência são inversamente proporcionais, tá bom? Então, esse é o recado da primeira lei de Ohm. Bom, e a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm ela já relaciona a resistência em função das características do fio, tá bom? Então veja que nós temos aqui, né, a resistência em função das características do fio. Ρ é um material chamado de resistividade, então o material ao qual é confeccionado o fio condutor. L é o comprimento do fio. E A é a área de secção transversal, de corte, tá bom? Então essa área aqui, veja que se eu aumentar a área, olha lá, eu aumento a bitola do fio. Se você já ouviu falar, ou se você conhece algum eletricista, é muito comum eles usarem esse termo bitola. A bitola do fio é a grossura ou espessura dele, você pode falar também, a espessura do fio, né? Quanto maior a bitola do fio, olha lá, mais espesso ele é. Então, é muito importante, por exemplo, levar em consideração a bitola do fio na hora de você fazer as instalações elétricas residenciais. Por quê? Porque se você colocar um fio mal dimensionado, você pode até causar um incêndio numa casa. Colocar, por exemplo, fios de iluminação que tem bitolas bem modestas, na instalação elétrica do chuveiro, por exemplo, a chance de você causar um incêndio é enorme. Porque a quantidade de corrente que vai passar por esse fio é muito maior do que ele aguenta, tá? É muito maior do que ele foi criado para transmitir. Então, a bitola do fio, ela determina, então veja que ela tem uma relação com resistência, ó lá. Quanto menor a área de secção, maior a resistência. Quanto maior a área de secção, menor a resistência. Faz sentido, né? Veja que esses pontinhos pretos eles estão distribuídos numa área muito maior do que em relação a essa área aqui. Então, o comprimento, já vou falar, a resistividade ao material. Ó, tá vendo o material? O material com uma resistividade muito alta, ele apresenta uma resistência alta. O material pouco resistivo, olha lá, ele apresenta uma resistência baixa. Tipo, esse aqui, por exemplo, poderia ser considerado cobre. Tá? O cobre é muito utilizado em instalações elétricas residenciais. Na verdade, qualquer ligação elétrica você vai usar o cobre, né? Se você tem um fio. Então, uma resistência muito baixa. Ele é um material já com a natureza resistiva bem baixa. Agora o comprimento, né? Veja assim, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Por isso que alguns cabos não podem, por exemplo, ter não podem ser muito compridos. Por exemplo, eu quero fazer uma instalação elétrica na minha casa, eu preciso de um cabo de 100 metros. E às vezes um cabo de 100 metros, dependendo do que você vai usar, ele não vai funcionar, a instalação elétrica não funciona. Por quê? Porque você vai aumentar tanto a resistência e que a própria diferença de potencial que incide sobre esse cabo não dá conta de levar a informação até outra extremidade. Então, você cria uma situação resistiva muito alta e aquele sinal não consegue passar por aquele fio. Então, você não tem como continuar. Então, outra coisa muito importante a ser levada em consideração é a resistência do material. Desculpa, o comprimento do fio. Além, claro, da resistência do material. Mas, quando você vai dimensionar, por exemplo, uma instalação elétrica numa casa, o eletricista leva em consideração, né? Bom, qual é o comprimento do fio, qual a bitola do fio que eu tenho que usar. Bom, eu tenho uma bitola para chuveiro, que é bem espesso. Na verdade, você começar lá no relógio.
Os fios de entrada, por exemplo, de uma casa, eles têm uma bitola muito considerável, eles são muito espessos. Então, e aí você vai diminuindo. Bom, aí eu tenho o chuveiro, por exemplo, a ligação elétrica do chuveiro essa é única, exclusiva para ele, e com uma bitola considerável. Tá? Tem ali a espessura, né, a área de secção específica para aquela situação. Tá? Se o chuveiro é de 5.000 watts, é uma bitola. Se o chuveiro é de 7.000 watts, é outra bitola, e assim vai. Tudo bem? Então, por isso que na hora, por exemplo, quero trocar o chuveiro, quero colocar um chuveiro mais potente. Não é bem assim, né? Você tem que considerar a instalação elétrica da casa. Se ela permite que você faça isso. Beleza? Vamos lá. Muito bem. A área, falei da área, do comprimento, certinho. Então, tem que dimensionar. Por exemplo, vamos lá, instalação elétrica de tomada, a bitola já é um pouco menor. Instalação elétrica de luz, a bitola é um pouco menor. E esses fiozinhos que a gente usa, por exemplo, em mouse de computador, teclado de computador, fone de ouvido, né, que por ali passa uma corrente bem modesta. Então você vê que são fios bem fininhos, que não tem problema com isso. Tá certo? Então é essa, gente. Essa aqui é a segunda lei de Ohm. Ela já relaciona resistência com as características do material e do próprio fio. E com essas duas informações a gente consegue resolver os exercícios na sequência. Ok? Então daqui a pouquinho, na próxima aula, vamos resolver os exercícios do PET 3. Um forte abraço, até lá. Tchau, tchau.